Povo de Deus, chegamos então ao final de Eclesiastes. E o título aqui no capítulo 12 é A Velhice. Rapaz, eu ouvi essa narrativa aqui do capítulo 12, na linguagem de hoje, na voz de Cid Moreira, e ainda com arranjo musical, né, com todo um trabalho profissional. É melancólico, não é isso? Rapaz. O texto, de maneira brilhante, narra a realidade do que é o ser humano, né? A realidade do que é essa vida passageira, tão passageira, como o próprio livro de Eclesiastes enfatiza muito. E, como temos dito, há muitas pessoas ainda que valorizam tanto, né, essa vida tão passageira em detrimento daquilo que é eterno. Como foi dito em todo o capítulo de Eclesiastes, você vê aí a guinada, né? Uma mudança radical num discurso padrão de, do livro de Eclesiastes, do autor. Porque praticamente em todo o Eclesiastes, ele fala de que tudo é vaidade, tudo é vazio, e que não há recompensa após a morte, que acabou tudo. Ele vem colocando aí o tempo todo que a morte é o fim da dor, né? E já que você vive a pessoa vive em um mundo de sofrimento, o melhor caminho seria a morte, porque na morte não tem dor, não há recompensa, não há pensamento. Os mortos nada sabem. Então ele vem colocando isso no livro todo. E agora ele fala do pó que volta à terra, e o espírito que volta a Deus no versículo 7. Ele fala de juízo final, não fala diretamente, né? Mas ele fala que Deus vai trazer a juízo todas as suas obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja más. Observe que ele está falando isso já depois de um relato da morte, de um processo de envelhecimento das células. Então a ideia aqui é futura. Okay? Então os autores, os teólogos entendem que aqui é uma mudança radical. Então, se há dois autores aqui, esse autor final aqui não é o mesmo autor do começo. Mas como a maioria das pessoas entende, é o mesmo autor que sai um pouquinho, volta à sua normalidade. Se na minha conjectura, que eu sempre levantei a conjectura que Salomão aqui, ou seja, quem for o autor, bebeu alguns vinhos e foi escrever e falar, e aí fala algumas besteiras e fala algumas coisas interessantes, ou Salomão na sua depressão, às vezes está no seu estado normal, ele volta a um mínimo de estado normal, depois volta para a depressão. Quem sabe o Salomão também no estado de demência, porque a demência tem esses estágios, a pessoa fica boa e depois ela volta a falar uma porção de coisas que ela mesmo não tem controle. Não sei. A verdade é que há uma guinada aqui, grande, no discurso de Salomão. E, independente dessa mudança ou não, o princípio de obediência, a ideia de Deus permanece em todo o livro. Mesmo que seja um Deus que faz muitas coisas que o autor não entendia, faz e deixava acontecer muita coisa, existe um Deus que cobra, um Deus que olha nossas obras. Só que inicialmente é um Deus que olhava nossas obras considerando só esse tempo de vida aqui e não tinha nada além. Agora é um Deus que olha nossas obras, e que há sim algo além e que precisamos tomar cuidado com isso. Não é mesmo? Tanto é que no capítulo 11 ele vai falar, né, faz como você quer andar no seu coração, no seu recreio, ande de acordo com o teu coração, né? Faz aquilo que você quiser, satisfaz o teu coração. Agrada os teus olhos, no versículo 11, versículo 9. Capítulo 11, versículo 9. Entendeu? Aí, só que de todas essas coisas Deus te trará juízo. Então o mundo não é tão desorganizado como inicialmente ele estava falando, né?
Parece que o mundo meio deísta que ele apresenta, mundo largado, tem consequências as suas atitudes, ok? E aqui ele fala, de final de tudo, é guardar o mandamento de Deus. Versículo 13, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Entendeu? Por que eu guardaria o mandamento de Deus se não tem nada após a morte? Se as coisas não acontecem dentro de uma lógica, se você faz tudo certinho e vem desgraça. Tem muito sentido isso. Então ele volta aí a uma normalidade. E para encerrar, nós queremos lembrar que o texto aqui fala, né, da questão, né, dos braços que ficam enfraquecidos, versículo 3, não é isso? As pernas que enfraquecem também nesse versículo 3 com a velhice, né? A perda dos dentes no versículo 3. Aí tem que... Só que olha só, ele fala das perdas do dente, né? Mas na época dele não tinha prótese, não é isso? Não tinha dentadura. Né? Imagine perder os dentes sem dentadura, sem poder usar uma dentadura. Né? Aí escurecer dos olhos, né? Ficar cego na época dele não tinha oftalmologista, não tinha óculos. Entendeu? Na época dele não tinha essas coisas. A surdez, no versículo 4, não tinha aparelhos auditíveis, não é isso? Auditível, aparelhos no caso, né? Para auxiliar você a ouvir. Então, aí vem a perda do apetite. Ou seja, observe que Salomão ele está colocando uma realidade da velhice, mas uma realidade da velhice naquele tempo lá que ele escreveu e que não tinha uma medicina avançada como nós temos hoje. Então o texto é muito melancólico, assim, o texto tem uma dramatização que vai lá na alma do ser humano, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de contexto onde as pessoas estão, vamos dizer assim, no fim da carreira, né? Só que naquele contexto lá é uma outra. Hoje nós estamos aqui em uma outra realidade com a medicina avançada e pessoas aí com mais de 70 anos em plena atividade, com saúde, fazendo exercício físico, correndo, né? Sendo atleta, trabalhando normalmente. Há muitos pedreiros hoje aí trabalhando com mais de 70 anos. Há muitas pessoas trabalhando de carteira assinada, enfrentando o horário de trabalho todos os dias com mais de 70 anos. Então, a vida mudou, o tempo mudou. Glória a Deus por isso. Né? Então, hoje, isso não é tão drástico da forma como tá dizendo aqui. Mas não deixa de retratar uma realidade que todos nós precisaremos enfrentar. Quem ainda não está enfrentando, vai enfrentar. Quem já está enfrentando, a questão é enfrentar com honra. Entender que a vida é assim e entender que hoje há muitos recursos e que não é tão dramático como o Salomão colocou aqui, porque ele coloca dentro de uma realidade histórica diferente de hoje, onde a medicina não era tão avançada. Mas, independente de tempos aqui, passado, presente, a grande diferença é a esperança que você tem, a confiança que você tem sobre esse fim desta vida. Isso faz toda a diferença. No mundo, as pessoas, quando é jovem, né, não querem saber, querem usar toda a sua força, toda a energia no mundo, e como na verdade deveria usar a sua força, a sua energia no reino, já se preparando para a vida, que é uma pessoa que desde a mocidade se preocupa com Deus e andar no princípio de Deus, a velhice dela é outra. Não tem a mínima dúvida disso. Então eu lembro agora, porque se você lembrar depois, você vai ter gasto grande parte da tua vida e você até poderá dedicar a Deus, mas perderá muito tempo de estabelecer, se firmar no Evangelho, se firmar no relacionamento com Deus e estar mais preparado para lidar com essas questões da vida, né? Com a velhice, com as enfermidades. Então por isso que ele fala, lembra-te do teu Deus agora, né? Porque depois é mais difícil. Não há contentamento. E isso na época dele. Mas glória a Deus, porque as coisas estão bem mudadas. Mas mesmo mudadas,
ainda há uma limitação, ainda há um disparate muito grande entre a proposta de uma vida eterna com Deus após a morte e uma proposta de muita farra, muita liberdade libertinosa, vamos dizer assim, e que no final vai dar vazio, que no final de tudo não vai preencher. Melhor estar com Deus, fazendo a obra dele e aguardar um final que preenche, um final de esperança. Glória a Deus pela medicina que avançou e nos dá condição de ter uma vida melhor e que essa vida melhor continue sendo usada a serviço do reino. E aqueles que desperdiçaram a sua juventude no mundo têm a oportunidade, pelo avanço da medicina, poder dedicar muito tempo, muito trabalho ao reino de Deus, mesmo depois de ter entregado a sua vida tardia ao Senhor Jesus. É isso. Encerramos então o nosso livro de Eclesiastes e a nossa expectativa é que Deus continue ministrando nossos corações também no livro de Cantares de Salomão. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.